Pessoal, estamos aqui nesse programa na KeyCast, um programa novo. Quero primeiramente agradecer por você estar aqui com a gente, porque é o primeiro programa, é a minha primeira entrevista. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês poderem dar o like, curtir, compartilhar esse vídeo. A gente está com a presença de uma pessoa muito incrível aqui hoje. E foi difícil conseguir para ele vir. Foi complicado. O homem não é fácil. O homem, olha, mas tem um propósito para isso. Tem um propósito para isso. Mas graças a Deus, a gente entrou em contato com ele. Ele prontamente se ofereceu para estar aqui com a gente. Uma pessoa muito querida por muitos. Mas antes de apresentar ele, eu quero agradecer primeiro aos nossos patrocinadores. E primeiramente eu quero agradecer ao Vonei, né, que é a Casa da Carne e Mercado, fica ali no Bela Vista, para quem não conhece, subindo a principal da rua do Bela Vista 1, lá em cima tem um mercado lá, Vonei. Se você quer comprar uma carne de primeira, carne tudo com selo, você pode ir lá. Lá tem vários cortes, várias coisas que podem te oferecer de carne. Também tem umas costelonas lá, uma janela bonita mesmo. E assim, eles têm uma promoção lá que de segunda a quinta-feira, se você comprar uma janela daquela, você leva para cozinhar a churrasqueira deles lá elétrica. Você não paga nada por ela, você cozinha a sua costela lá e é uma maravilha. Agradecer ao Júnior por essa oportunidade de poder nos oferecer, né, esse patrocínio aqui para a QI. Também quero agradecer ao pessoal do Instituto Rocket, que também está junto, né, nesse projeto. O Instituto Rocket é um instituto de desenvolvimento de atividades, né, na área tanto musical, né, da aula de bateria, guitarra, violão, contrabaixo, cavaquinho, canto, teclado, vários instrumentos musicais. Também faz atendimento para escolas, né, para pais que precisam, né, de atendimento para os seus filhos, também oferecem aqui na Rocket. A Rocket fica aqui no centro de Biguaçu, na rua José Pedro Azevedo, que fica no número 80. Se você precisar de alguma coisa, bem no centro de Biguaçu, você pode vir aqui, que você vai encontrar aqui os profissionais de qualidade para atender o que você precisa. Também quero agradecer aqui a QI Produções, né, que faz parte desse projeto junto com a gente da KeyCast. Né? QI Produções é uma produtora que foi criada para atender toda essa parte do audiovisual. Então, você que precisa de uma empresa para o audiovisual, uma empresa que tem um espaço para fotografia, é um espaço muito grande aqui em Biguaçu também. Você pode vir aqui em Biguaçu, na Pedro José de Azevedo, também número 80. Fica anexo ao Instituto Rocket. Então tem um espaço muito bom para atender você da forma como você quiser. Então tudo que você pensar na área audiovisual, vocês podem vir aqui, que serão bem atendidos. Então agora eu quero agradecer aqui e dizer, primeiramente, honrar a Deus e dizer que para nós é um privilégio poder estar aqui com Alexandre Souza, mais conhecido como Xandão Souza, nosso pastor Xandão, muito querido por todos, muito conhecido na cidade, uma pessoa que, onde você chega, se ele está presente, é uma loucura, né? Uma pessoa que chama, uma pessoa que abraça, tem um abraço que a gente sente um carinho enorme. Para nós é um privilégio, pastor Xandão, de você estar aqui com a gente hoje. Vamos conversar por vários momentos aqui, falar sobre a sua trajetória de vida, de onde você saiu até onde você está hoje. E eu espero que sejam em alguns minutos, alguns momentos bons aqui juntos para conversar. Seja bem-vindo aqui. Samuca, meu querido, meu amigo, que alegria poder estar aqui nessa oportunidade, KeyCast, né? Eu tenho a certeza que já começou sendo um sucesso. Meu desejo é que Deus continue te abençoando ricamente em tudo, que seja
realmente algo extraordinário. Não tenho dúvida que o QI Cash vai ser conhecido aí nacionalmente, pode ter a certeza disso. E é um prazer, né, poder estar aqui e, de certa forma, poder retribuir, né, a você que sempre tem me ajudado, você, sua família, né, sempre tem me orientado em muitos momentos. Então, gratidão poder estar aqui. Legal. Pastor Xandão, eu te conheço já há um tempo, né? Não muito tempo, mas assim, o primeiro momento que te apresentaram a mim, que foi lá na igreja, eu já senti assim uma pessoa que gosta de abraçar, uma pessoa que gosta de envolver as outras pessoas nos teus projetos. E eu queria que tu contasse quem hoje é o Xandão, de onde, como começou a tua vida, de onde você veio, né? Eu sei algumas coisas, né? Poderia colocar algumas coisas, mas a gente vai conversando, a gente vai acrescentando algumas coisas daquilo que a gente quer te perguntar hoje. Mas como foi assim o teu começo na tua vida? Como desde jovem, como é que foi essa tua realidade? Ó, Samuca, talvez, como você falou, muitas pessoas hoje me conhecem, né? Sabe quem é o Xandão, enfim, Xandão da rádio, Xandão da igreja, Xandão do poder público, enfim, todo mundo conhece o Xandão, mas de hoje, talvez muitos não conhecem a nossa trajetória. Na realidade, eu acredito que todos têm uma história para contar, né? Todos têm alguma coisa para poder acrescentar, né? E o importante é nós falarmos, né, para poder abençoar outras pessoas. Às vezes a pessoa fala assim: não vou contar, o meu passado já foi muito ruim, agora graças a Deus está bom, não gosto de voltar no passado. Mas não é a questão de voltar no passado, é uma questão que você vai poder ajudar outras pessoas a melhorarem de vida. Talvez o que você tem de resposta hoje para alguma pessoa, você não teve lá atrás. Então hoje você vai poder ajudar as pessoas com a tua resposta de tudo aquilo que você passou. Então muitos conhecem o Xandão, mas não conhecem a história dele. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, né? Sou carioca. Sou carioca. Torço pro Fluminense? E não torço pro Fluminense. Esse é o maior questionamento que tem lá no Rio de Janeiro. Ah, você é Baixada Fluminense? Não, então você não é da Gema, né? Eu nunca entendi esse negócio da Gema e tal, mas tudo bem. Nasci lá no Hospital São José, dia 20 de julho de 1983, Baixada Fluminense. E a minha trajetória, eu tinha tudo para ser aquele menino que iria dar certo. Eu tinha o pai, eu tinha a mãe, então, de certa forma, uma estrutura. Então, agora vou viver ali a minha infância muito bem, mas não foi isso que aconteceu, caro Samuca, né? Caro Samuca. A minha mãe, ela casou, né, com o meu pai. Mas só que ele bebia muito, demais, bebia. E tem aquelas pessoas que bebem e ficam no cantinho, tranquilo, só bebendo, não incomoda ninguém. Meu pai não. Meu pai era aquele cara que bebia e virava valentão, queria brigar com todo mundo. Mas como ele olhava para alguém maior que ele não conseguia brigar, ele ia brigar dentro de casa. Então ele chegava bêbado em casa e começava a espancar minha mãe, bater nela. Eu lembro uma vez que, eu bem pequeno, acho que eu tinha 3 anos de idade, eu lembro que o meu pai me jogou para fora de casa e fechou a porta e começou a espancar minha mãe, e daí tiveram que chamar a polícia, aquele negócio todo. E quando eu tinha 3 anos e meio para 4 anos, minha mãe, de tanto sofrer, tanto apanhar, ela fugiu. Ela saiu do Rio de Janeiro e ela foi para São José dos Pinhais, ali na grande Curitiba. Ela foi para lá, tinha alguns parentes que tinham ido também, e ela foi para lá, tinha 32 anos de idade nessa época, e daí ela foi tentar uma nova vida ali, numa cidade diferente, enfim.
Eu não sei como é que o meu pai ficou sabendo que ela estava lá em São José dos Pinhais e foi à procura dela. Foi lá. Quando ele chegou na cidade, isso eu com 3 anos e meio para 4 anos, a minha mãe, ela imaginou assim, poxa, ele tá vindo se reconciliar. Ele tá vindo atrás de mim porque ele vai mudar. Ele não vai mais beber, ele não vai mais me trair, né? Ele não vai mais fazer as coisas erradas que ele fazia. Essa era a expectativa, né? Até acredito eu que era essa a expectativa da minha mãe. Porque ela amava o meu pai. Ela casou com um príncipe. Né? Ela olhou para ele e se entregou totalmente para ele. Mas só que não foi o que aconteceu. Meu pai voltou mais agressivo ainda e começou a bater nela novamente. Até que quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, ela de tanto sofrer, e ela já tinha uma doença também chamada bronquite asmática, então ela não podia cansar muito, ela não podia correr, andar depressa, porque ela tinha essa questão da bronquite asmática, usava bombinha. E, enfim, de tanto sofrer, 32 anos de idade, meu pai batendo nela, ela acabou indo para o hospital, isso eu tinha de 4 para 5 anos de idade, e ela não retornaria mais com vida. Né? Ali com 32 anos, ela de tanto sofrer, né, já com a doença, e ela acabou ali perdendo a vida naquele hospital. Mas eu não fui no enterro dela. Esse foi interessante que, para blindar, eu era muito grudado com ela, dizem que eu era muito grudado com ela, porque eu não lembro da minha mãe. Eu não tenho uma imagem da minha mãe a não ser por foto. Eu não tenho momentos com ela. Sabe, momentos que eu falo assim, eu tava com ela ali em tal lugar, eu não tenho essa imagem. E eu acho que essa minha vida toda eu tento lutar para tentar pegar uma imagem dela que eu pudesse estar com ela, né? E tem alguns flashes que passam da minha mente que eu estava com ela, mas eu não recordo o rosto dela. Né? Então hoje é uma das coisas, talvez seja mais difícil para mim, é isso, tentar, né, lembrar de um momento que eu estava com a minha mãe. Então, quando ela faleceu, fizeram o enterro dela e não me levaram para poder me blindar, para eu não ver aquela cena. Eu fiquei sabendo bem depois, né, que a minha mãe faleceu. E o meu pai, ele não morava comigo. Ele não morava. Eu morei sempre com a minha avó. Né? Então a minha avó começou a cuidar de mim depois que a minha mãe faleceu. E o meu pai, quando tinha 8 para 9 anos de idade, o meu pai, como bebia muito, né, estava no bar, porque a vida é feita de escolhas, né? A vida foi feita de escolhas. E, infelizmente, o meu pai, ele escolheu os amigos do boteco, escolheu a noitada, a bebida, escolheu tudo isso. Devia escolher a família, foi escolher as coisas ruins que o mundo oferece. E depois que você vicia em algo, é complicado. Se você não tiver Jesus na vida, se você não conhecer Jesus, é difícil de você conseguir se libertar disso. E ele estava em um bar, bebendo, estava totalmente bêbado e acabou saindo daquele bar, foi atravessar a rua e foi atropelado, né? O carro acabou atropelando ele e ele também veio a falecer. Né? Isso eu tinha 8 para 9 anos de idade. Agora você imagina, perdi a mãe aos 32 anos de idade e meu pai, que não morava comigo, mas era o meu pai, ele faleceu aos 37 anos, atropelado e veio ali por causa da bebida, né? Por causa da bebida. E eu fui morando com a minha avó. Parte de mãe. Exatamente, por parte de mãe. Ali nos Pinhais, sempre... São José dos Pinhais, sempre ali. Sempre ali. Me criei em São José dos Pinhais. Mas quando eu tinha 1 ano e pouco depois que meu pai faleceu, enfim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu conheci 10, 11 anos de idade, eu conheci uma gurizada, uns adolescentes ali, né? E minha avó olhava para mim e fala, meu filho, não anda com esses adolescentes, olha com quem tu andas e eu direi quem és. Quem nunca ouviu isso, né, Samuca? Eu acho que todas as gerações ouviram, né, dos seus pais, dos seus avós, olha com quem tu andas e eu direi quem és. E eu falei, não, vó, fica tranquilo, eu já tenho 10 anos.
Olha só, não, já tem 10 anos, pode ficar tranquila, tal, aquele negócio todo. E eu comecei a andar com esses adolescentes, mas eram adolescentes barra pesado. E daí eu comecei pelo cigarro, depois do cigarro comecei a tomar um vinhozinho, depois do vinhozinho já comecei a tomar as bebidas fortes, e depois comecei, isso com 10 anos, 10 para 11 anos de idade. E daí eu já comecei a fumar maconha, daí comecei a cheirar cocaína, daí comecei a fumar crack, e daí comecei a cheirar thinner, cola, fazer os pequenos, vamos dizer, os pequenos furtos. Isso tu acha que, com certeza, provavelmente, né? Muito reflexo pelo processo que tu tinha passado ou pelo fato de tu não ter aquela memória da tua mãe, né, daquele processo todo ali, não te influenciou muito para andar com esse tipo de pessoas, ou tu acha que aquilo te ajudou a ser uma criança meio que revoltada com as coisas, ou tu era de boa nessa época? Não, na realidade, eu acho que falta de referência. Né? Quando você não tem referência, você faz qualquer coisa. Quando você tem referência, você é limitado a fazer aquilo que você aprendeu. E eu não tinha referência, porque a minha avó, ela diz que a avó é mãe 2 vezes, pai 2 vezes, mas a avó é aquela pessoa que te ama tanto ao ponto de tirar da boca dela para te dar. E ela não coloca limites em você. Ela vai deixando. Pô, já perdeu o pai, já perdeu a mãe, ainda vou colocar limite, vou deixar ele ir fazendo. E minha avó já estava numa certa idade também. Mas é um jogo de muitas coisas. Você já ouviu falar, Samuca, na questão de maldição hereditária? Já. Tem muitos lugares que falam, várias igrejas que falam de maldição hereditária. Não vou entrar no contexto religioso, Sim. mas só que aquilo que as pessoas muitas vezes falam que é maldição hereditária não é uma maldição hereditária. Ela é um contexto cultural familiar. Como assim? Geralmente a pessoa fala assim, o meu bisavô fumava, o meu avô fumava, meu pai fumava, consequentemente então eu vou fumar. Não, isso é maldição hereditária. Não, isso é uma questão cultural familiar. Ou seja, é no convívio aonde eu vivo. Ou seja, se eu estou no meio de pessoas que só bebem e que só fumam, automaticamente, certamente, logicamente, eu vou fazer também isso, porque eu estou no meio, é aquela cultura, né? Se a família ela só come churrasco e toma chimarrão, eu vou crescer comendo churrasco e tomando chimarrão. Ou seja, é muito mais uma questão cultural, familiar, do que qualquer outra coisa. E como eu não tinha essa referência e fazia tudo que eu queria, e daí o que acontece? Você tem um vazio. Qual é o vazio? O vazio paterno. Esse vazio paterno é o seguinte, você olha, todo mundo tem o seu pai e tem a sua mãe, e você não tem. Ou seja, você não consegue ser preenchido com um amor paterno. Todo mundo pode te amar. A avó pode te amar, o avô pode te amar, o tio pode te amar, todo mundo pode te amar. Mas o que vai preencher completamente o seu coração é o amor materno e paterno dos seus pais. Então, por mais que as pessoas queriam me dar esse amor, ele não era preenchido na totalidade, porque sempre na minha mente estava assim, eu preciso da minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Eu via todo mundo, ia na festa do colégio, porque antigamente, né, e depois isso é uma questão ideológica e política, que nós podemos falar lá na frente, mas antes, você, na escola, Dia dos Pais, você, desenha o teu pai aí na folha. Então você desenhava ali o pai na folha, aquele negócio todo para você entregar pro pai. Sim, daí o pai ia lá na escola, né? E eu não tinha isso. Eu sempre tinha que desenhar minha avó. Sempre a minha avó. Porque eu também não tinha um avô. Meu avô já tinha falecido. A única coisa que eu tinha na vida era minha avó. E daí era Dia das Mães. Então todo mundo desenhava a mãe. Eu desenhava o quê? Desenhava ali a minha avó. Tinha o Dia da Família. Hoje não tem mais nem... não, antes tinha o Dia do Pai e Mãe. Isso. Hoje é Dia da Família. E depois aquilo que a gente... é outra questão que nós podemos abordar e entrar lá. Então, esse contexto familiar que eu não tive foi o que fez eu ir para esse caminho das drogas. Não ter o limite, não ter uma referência. Mas claro que eu concordo com você
que dava uma revolta. Uhum. Por que todos têm os seus pais e eu não tenho? Por que todos têm seu sustento, as suas roupas, a sua casa e eu não tenho? Porque eu morava de favor, as roupas que eu tinha era doado por outras pessoas. Então tudo aquilo você vai alimentando. Você vai alimentando. Chega um momento que você estoura. E daí eu entrei nessa, vamos dizer assim, nessa loucuragem aí das drogas com 10, 11 anos de idade. E nesse momento aí de 10, 11 anos de idade que tu tinha, tu saía, tô saindo, vó, e sei lá. Exatamente. Tô com a minha turma, à noite, que horas que ia chegar, tinha horário, não tinha. E depois que começa a se envolver com bebida e drogas mesmo, aí mesmo que parece que não tem horário, não tem nada. Eu saí e voltava dias depois. Dias depois. Como ela já estava com seus 70 e poucos anos e já não conseguia mais me controlar, né, ela teve que ir embora, que ela não conseguia mais. Daí nós morávamos numa casa emprestada, né, emprestaram para ela a casa para poder morar comigo, eu morar com ela, mas eles perceberam que eu estava tanto na rua, já usando droga, enfim, eu era todo errado. E daí o proprietário pediu a casa. Sim. E como nós não tínhamos local para poder ir, ela foi morar com o filho. Mas ela quis que eu fosse também, né? Mas eu estava naquela vida já louca que eu não queria limite. Eu não queria que colocasse uma barreira, porque se eu fosse para lá, eu não ia poder sair, eu não ia poder fumar meu cigarro, eu não ia poder tomar minha cachaça, usar minha droga. Eu falei, não vou para lá, vou ficar por aqui mesmo, eu me viro. Então ela vai embora. Quando ela vai embora, eu preciso entregar a casa. Quando eu falo que eu preciso entregar a casa, parece que eu já tenho uns 18 anos, né? Sim. Aí eu tô com 11 para 12 anos. Né? E daí nós entregamos a casa e eu fui morar na rua. Ficasse na rua. Daí eu fiquei na rua. E sem referência de família nenhuma. Nada. Então eu dormia debaixo da marquise de ônibus, debaixo da marquise de um bar, no mato. E quem conhece ali São José dos Pinhais, a grande Curitiba, sabe que ali é muito frio. Ali o frio é diferente daqui. Porque o frio aqui, você se agasalha, você sente frio mesmo, tal, é gelado. Lá o frio queima, ele chega a queimar a sua carne. Né? E assim eu fui vivendo, morei muito tempo na rua. E daí eu lembro que eu cheguei na casa de uma tia. Né? Eu cheguei na casa de uma tia, eu já estava muito tempo fora. Quando eu fui dar um abraço nela, eu estava com fome. Eu estava com frio e fome. E daí eu fui para lá. Fui para minha tia. E quando eu cheguei lá, ela foi me abraçar. A primeira coisa que ela me pegou, me empurrou para debaixo do chuveiro. Que eu fedia. Era um fedor que ninguém conseguia ficar na casa. Então tomei o banho, aquele negócio todo, e ela falou, hoje você pode dormir. Eu lembro até hoje. Ela falou, hoje você pode dormir aqui, e se você quiser morar aqui com a gente, você pode morar. Ela falou para mim. E colocou as regras. Daí que tá. Daí, quando ela colocou as regras, eu consegui 2 dias. Você não pode sair, você não pode fumar, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Acostumado com aquela vida ali de... Exatamente. Faço o que eu quero. Exatamente. E daí eu falei, não dá, vou voltar pra rua. Então voltei pra rua, né? Voltei pra rua, passei os frios novamente, mas pelo menos podia fumar, podia beber, podia usar droga, podia fazer os pequenos furtos ali para me sustentar. E a minha adolescência, Samuca, foi desse jeito aí. Tu era uma pessoa, nessa época, um gurizão calmo ou era um gurizão de rolo? Então, sempre fui do fight. Te pego na saída. Sabe aquele lá? Te pego na saída? Então, eu sempre fui do fight, eu sempre fui da briga. Eu brigava demais, porque eu espanquei muita gente. Sabe? Eu bati em muita gente. Talvez, para eu falar isso num podcast, às vezes é difícil para mim. Imagina. Porque parece um negócio pesado. Pesado. Mas eu bati em muita gente. Eu já mandei pessoa para o hospital de tanto bater. Sabe? Eu tinha um ódio, né, no coração. Um ódio que não cabia em mim. Então, todo dia eu brigava e quando eu fazia parte de uma gangue,
Lá tem muita gangue, então você não podia sair de uma cidade para outra sozinho, porque era rixa, aqueles negócios todos lá. E sempre que tinha uma briga, chama o gordo. Naquela época, o gordo. Chama o gordo, chama o gordo para nós resolvermos Já vem abrindo o caminho. Exatamente. Chama o gordo que nós vamos resolver isso. E assim, daí... essa questão de estar morando na rua, acho que para ti que morou, acho que é uma coisa que tu é obrigado a fazer parte de alguma coisa para poder sobreviver na rua, né? Exatamente. Porque se ficar sozinho, então, capaz de te... Mas você sempre tem que andar em turma, tá? Mas a minha fragilidade era nas madrugadas. Por quê? Nós ficávamos juntos em alguns bares, bebendo e tal, até altas horas, madrugada, enfim. Mas chegava um certo momento que todo mundo ia para suas casas. Eles tinham as suas casas. Eles tinham suas casas. Eles tinham. Eu era o único que morava na rua. Mas eles iam para suas casas, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Tô sozinho. Eu sozinho ali. Né? E ali era o perigo. E daí eu tinha que me esconder. Porque se passasse outro grupo ali... eu literalmente já passei por alguns vales da sombra da morte. Já corri da polícia, já corri de bandido, já corri de um monte. Um dia eu tava virando a esquina. Quando eu vira a esquina, tava o grupo da outra gangue lá. Olha o gordo ali, olha o gordo ali. Rapaz, eu nunca corri. Daí eu encontrei um rapaz, depois que aconteceu isso, ele falou, olha, ô gordo, eu já vi gente correr, mas igual você naquele dia, você passou por mim que parecia um flash. Imagina, né? E eu sempre fui gordo, né? Sempre fui realmente assim, cheinho. E alguém fala assim, não, mas peraí, o cara mora na rua e é gordo? Claro, só come besteira, só come gordura, só come coisa industrializada, não faz regime, nada. Tudo que vem você vai comendo, doce, massas, você vai engordar, você vai ficar, né, o cara é gordo. Então, a minha adolescência, ela realmente foi desse jeito. Mas a questão que uma das coisas mais fortes é que, como eu não tinha o que comer, tinha um lixão. Daí toda semana o supermercado levava aquele lixão lá. Levava aquelas comidas podres e tal. Sim. E eu ia lá pro lixão comer. Daí eu pegava as carnes do lixão e aqueles urubus lá, né? Tá? Aqueles urubus lá e tal. E eu, junto com eles, pegando aquelas carnes, uma fruta e tal. E daí eu lembro que eu arrombei uma casa que tava para alugar. Eu arrombei. Passava sempre na frente, sempre fechado. Eu falei, opa, peraí. É aqui que eu vou dormir. É aqui que eu vou dormir. E daí eu arrombava ali, fazia ali, pegava um sal no bar, né? Salgava a carne e fazia. E daí esses amigos, né, das drogas, da noitada, iam para essa casa também para usar as drogas, enfim. E quando ele chegava era aquele cheiro da carne podre, que eles não conseguiam ficar. E eu não conseguia nem sentir o cheiro, porque eu tava com tanta fome. Então, comendo aquelas carnes podres, enfim. Então, a minha adolescência ela foi realmente conturbada. E eu brigava demais. Quantas vezes fui para a diretoria? Por causa de briga. Por causa de briga. Quantas vezes tu estudou até que época? Até a quinta. Até a quinta série. Até a quinta série. Na época. Até a quinta série eu fiquei uns 2 anos na quinta, uns 2 anos na quarta, uns 2 anos na terceira. Né? Sempre ia reprovando. Nunca estudei. Para dar uma reforçada. Para dar uma reforçada. E, se eu contar aqui, tem coisa... Sabe que tem aquele negócio que você vai levar pro túmulo? Sim. Né? Tem algumas coisas que acho que eu vou levar pro túmulo, porque acho que eu não tenho coragem de falar, né? De tantas coisas realmente aí que eu fiz, né? Como é que tu fez para chegar em Floripa? Como é que foi teu momento? Isso aí em São José dos Pinhais, agora vou para outra cidade. Isso. Ou tivesse que sair fugido, ou tivesse que... Como é que foi esse momento disso? Chegou em Floripa? Nesse tempo eu estava morando na rua, e daí a minha irmã, né, que é por parte de mãe, né, eu estava na rua e ela me viu lá fragilizado e me levou para dormir lá no apartamento onde ela morava. E eu fiquei alguns dias ali e chegou de madrugada, né, eu fui lá assaltar a bolsa dela. Né?
Fui lá pegar um dinheiro para eu poder usar drogas. Então, quando eu fui mexer na bolsa dela, ela acordou. Quando ela acordou, viu eu pegando o dinheiro da carteira dela, vai o Xandão novamente pra rua. Né? Meu, eu era virado no... E daí fui pra rua novamente, fiquei ali na rua. E daí eu saí da minha irmã e eu encontrei uma família que conhecia minha avó. Né? Que me conhecia quando eu era pequeno, enfim, tal. E fizeram uma proposta para eu morar com eles. Eles tinham uma casa que ainda no segundo piso que não tinham acabado ainda. E falou, ó, Xandão, o gordo, né? Sempre me chamava de gordo. A entrada fica pela garagem, por fora, não, por fora, então você pode dormir ali, tem uma cama, né? Tinha vidro, tava tudo inacabado e tal. E depois que eu saí da minha irmã, eu fiquei alguns dias na rua e depois fui para essa residência. Quando eu estava lá, eu lembro que eu tinha 17 para 18 anos. Era virada de ano, dia 31 para dia 1º, de 2000 para 2001. Do ano 2000 para 2001, eu saí da casa lá, do quartinho, e fui para uma festa. Né? E chegou no momento dessa festa, as duas gangues se encontraram e... O bicho pegou. O fight pegou. Era pau, pedra, garrafa. Se eu te contar aqui, rapaz, olha, meu Deus do céu. Olha. E daí começou o fight, aquela briga, aquela luta toda. E eu lembro que o rapaz, ele veio pra cima de mim, eu fui pra trás, né? Como diz aquela gíria, fui me esquivar. E tinha um tapete atrás. Nesse tapete, eu acabei me desequilibrando e tive fratura exposta no meu pé, né? Fratura exposta. Ali eu quebrei o meu pé e daí me levaram pro hospital. Todos os amigos saíram correndo, né? Ninguém ficou para dar aquela força. Ninguém ficou aquela... Porque você só tem eles para... A hora do... Só para beber, só para curtir. Quando você precisa. Naquela época, poucos tinham carro, né? Era só moto e bicicleta. E eu quero dar um parênteses nisso, porque tinha um local lá onde tinha muitas ovelhas, né? Criação de ovelhas e tal. E toda semana tava fugindo, estavam roubando uma ovelha. Não vou dizer para você que eu não tava junto, mas não tinha sido eu, né? Então o pessoal ia, pulava, pegava tal e fazia lá para comer tal, aquele negócio todo, e eu tava lá, claro, né? Lógico. Imagina. Mas um dia, o que o proprietário fez? O proprietário falou o seguinte: não, eu vou fazer umas armadilhas. Se eles pularem no terreno, eles vão se ver só, vão se quebrar todo. E o proprietário fez isso. Mediante isso, né, nessa questão, eu tava lá, fratura exposta no pé, né, meu pé ficou assim, ó. Nossa. Pô, pior dor da vida. E olha que eu tava totalmente drogado e bêbado. E geralmente quando você tem alguma coisa, alguma fratura, e quando você tá bêbado, drogado, você nem sente. Mas ali eu sentia. Me levaram pro hospital, fiquei 3 dias no hospital. E quando eu retornei, eu lembro que o casal tava lá me esperando. E eles me colocaram no carro, me levaram para casa. Quando eu estava entrando, parou um cara de moto. Tirou o revólver. E pra acabar comigo. Pra acabar comigo mesmo. Porque ele disse que naquela noite eu fiz muita coisa errada e mexi com a família dele. Né? Que eu xinguei mãe, xinguei ele, xinguei a filha e tal. Aquele cara queria me matar. Aliás, era mais um de tantos, né? Era mais um de tantos. E daí o cara conversou com ele lá, o proprietário, eu acabei entrando e tal. Mas daí, chegava a noite, você só escutava os tiros da frente lá. E eu tava com os pés cheios de pino, platina, parafuso. Né? E os caras passavam na frente lá, dando tiro, enfim. Até um dia que a minha avó, muito velhinha, chegou aonde eu estava. Já fazia um tempo que eu não via ela, porque ela não conseguia se locomover direito. Ela chegou para mim e falou assim: meu filho, pelo leite que você mamou no peito da sua mãe, você vai embora. Vai aqui porque querem matar você.
chegou no ouvido dela que queriam ali tirar a minha vida. Mas eu, por mais que eu tava com o pé daquele jeito, a minha mente queria brigar, queria luta, queria pro fight, queria aquela questão toda. Mas daí como é que começou a surgir o boato que eu quebrei o pé? Agora nós descobrimos quem roubou as ovelhinhas do cara. Era o gordo. Mas não era eu. Que tinha quebrado, entendeu? Na festa. Não tinha nada a ver comigo, era outro que roubou. Mas como ele fez a armadilha... E era pra isso? E era pra isso. E eu quebrei o pé, e eu fazia ali aqueles pequenos furtos, opa, automaticamente, foi o gordo... O gordinho tava lá. Saiu na vila onde eu morava, ali no bairro, que agora descobrimos quem roubava as ovelhinhas era o gordo, quebrou o pé e tal. Ah, daí, mas a dona querendo me matar, um monte de gente querendo me pegar, mas disso eu não carrego a culpa. Eu não fui eu que peguei muita coisa, mas isso aí não. Fiz muita coisa, mas isso não fui eu, mas não teve jeito. Né? Eu lembro que 15 anos depois eu volto para aquela região. E o que que é? Aí, gordo? E as ovelhinhas? Todo mundo... Entendeu? Então, ficou registrado lá. Meu, até eu explicar para eles que não foi. Não fui eu. Também já não valia, não valia mais a pena. E daí a minha avó fala isso para mim. E daí eu não sei quem pagou a minha passagem. Porque o que aconteceu? A minha irmã também trabalhava muito, né? Apesar de eu não estar com ela com frequência, não ter uma irmã, por parte de pai. Por parte de pai. Não ter aquela intimidade com ela, ela veio embora para cá em novembro do ano 2000. Novembro do ano 2000, para tentar mudar de vida. E daí, quando eu, em 2001, eu briguei, né? Final tal, passou 2 meses, a minha avó vai lá, e esse casal já queria me desovar, né? Querendo me tirar lá da casa, que eu já estava trazendo muitos problemas. Eu não sei quem pagou a passagem, mas eu acabei pegando o ônibus e vindo para Florianópolis. Para Floripa. Mas né? Sem saber nem o que tu ia fazer aqui. Só uma pegar mão na frente e outra atrás. E é nada. Nada. Não é uma muda de roupa. Nem R$2 no bolso. Tinha nada. Com roupa, nada. Tá, e chegasse na rodoviária, descesse, tá. Cheguei na rodoviária, mas a minha irmã estava aqui. Ah, tá. Então eu fui pedir um auxílio para ela. Mas eu e minha irmã... Não se dava. Era só fight também. Quando eu ia para casa dela, nós brigávamos, daí eu quebrava as louças dela, daí eu quebrava a televisão dela, daí eu quebrava o negócio, daí eu roubava ela. Então, a conexão minha da minha irmã, ela não foi muito boa, vamos Sim. dizer assim, até pelo contexto de ter perdido os pais e tal. E a minha irmã, eu ouvi, né, depois eu já grande, que ela sempre culpou a morte da minha mãe, colocando a culpa em mim, né, dizendo que o Alexandre que matou a minha mãe. Por quê? Porque o pai dela era outro. Sim. E quem acabou fazendo tudo isso, batendo nela, fazendo ela sofrer, era o meu pai. Então, automaticamente, ela jogou essa culpa para mim. Então, ela tinha a mente bloqueada. Amargura. Entendeu? E daí as coisas foram acontecendo, mas enfim, nunca tinha dado conexão muito assim com ela. Aí voltasse pra rua. E daí eu lembro que eu cheguei aqui, ela me levou para dormir numa kitnetzinha que ela tava, mas depois não adianta. Eu queria usar droga, eu queria fumar, eu queria beber, e eu tava com a fratura ainda no pé, tava tudo costurado, né? Tava tudo costurado ali, não conseguia colocar o pé no chão, mas eu beberam, tomando aquela cerveja, aquele negócio todo. Isso tu com quantos anos? Isso eu tava com 17. 17 anos. Daí eu tava com 17. Daí eu tava com 17. Pra caramba. 17 quando eu cheguei aqui. 16 para 17, coisa assim. E daí o que aconteceu? Eu voltei pra rua de novo. Com a perna com a perna toda ferrada. Daí tinha uma pracinha. E daí foi aonde... Pracinha no Saco dos Limões. No Saco dos Limões. E daí, quando Deus ele tem um propósito na sua vida,
nada vai parar, né? Nada vai parar. Então, uma das coisas mais fortes que eu já ouvi na vida foi de um pastor, que ele chegou para mim e falou assim, Xandão, Deus ele manda te dizer um negócio. Ele fechou muitas sepulturas para que você pudesse estar aqui hoje, para que o propósito dele pudesse se cumprir na sua vida. Foi a coisa mais forte que eu já ouvi. Ele quis dizer o seguinte, eu te livrei várias vezes da morte para você cumprir o propósito dele. Né? Então, eu cheguei aqui, conheci um pessoal da igreja e eles falaram assim para mim, olha, eu sei alguém que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. E eu falei assim, opa, peraí, mudar minha vida, conhece alguém que mudar a vida? Pô, eu com 17 anos ainda queria ser adotado, porque eu não tinha um amor de pai e mãe, eu me sentia uma criança, eu precisava, pô, será que eles vão me adotar, vão me acolher? Né? E me levaram para a igreja. Me levaram para a igreja, eu fui. Então, eu tomei uma cachaçinha, fumei um cigarro, ia pro culto, mas foi muito rápido, porque eu cheguei em fevereiro de 2001, bem na época do carnaval. Sim. Bem na época do carnaval. E eu queria o quê? Carnaval. Carnaval, lógico. Né? E a igreja, ela geralmente no carnaval vai para retiro. Né? Geralmente as igrejas maiores já não tem tanta essa tendência disso, mas as igrejas mais as mais históricas, mais tradicionais, exatamente, isso, ali elas fazem sempre um retiro ali, vão se retirar para um momento espiritual, de comunhão, aquele negócio todo. Então, eu lembro que uma moça falou para mim assim, olha, ela já tinha sido missionária na China, então ela lidava com essas questões todas, e ela falou, olha, vamos para o retiro, que já tá tudo certo, nós pagamos para você aquele negócio todo. Mas a ânsia E daí a mente já começa a trabalhar. Peraí, vou ter que arrumar um cigarro, vou ter que arrumar uma bebidinha, como é que eu vou fazer uma cachaçinha. Isso? No retiro, vai ser difícil. Eu também não tinha ideia o que era retiro. Né? Eu também não tinha ideia. Eu só sabia que eu precisava levar pelo menos minha carteira de cigarro, alguma coisa para eu usar lá. E eu lembro que chegou o dia para ir no retiro, tinha um bar na frente da igreja, e eu fui lá, peguei uma cachaçinha, um martelinho, 16 anos de idade para 17. Tomei aquele martelinho, peguei minha carteirinha de cigarro, fumei um cigarro e entrei no ônibus. Mas olha a mentalidade. Minha mentalidade era uma mentalidade de mundo. Eu não sabia a cultura que eu estava entrando. Não tinha nem lógica. Para onde é que estava indo? E estava todo mundo indo para uma busca de Deus. E eu querendo minha cachaça. Sagrado, aquele negócio todo. E eu querendo curtir, querendo ver se tinha uma menina pra eu pegar ali, entendeu? Será que... E daí tinha tantas meninas ali, eu falei, pô, será que ela tá olhando pra mim? Será que ela quer ficar comigo? Sabe aquela mentalidade de mundo, né? Do contexto da onde eu vim. E eu comecei eles indo pro retiro de ônibus e eu cantando pagode, samba, cantando um monte de música mundana, até porque eu passei por 2 grupos de pagode, né? Sui Samba e Genuidade Brasileira do Samba. Todo mundo errado, né? Nós tocávamos em troca de cachaça. Sério. E uma dessa... Tocava o quê? Eu só cantava? Ou só ia pra beber? Tocava uma meia-lua, um tantã, um chocalho, fazia ali a repercussão, E daí, era bem naquela época daquela música famosa do Jorge Aragão, daí que o barraco desabou, aquele negócio e tal. Então nós íamos, mas eu lembro uma vez que nós íamos, era sempre no bar que nós fazíamos o show, né? E daí o que acontece? Você cantava aquela música, os caras traziam cachaça, tal, aquele negócio todo, e a mulherada, sabe? Então, pô, aquilo ali, né, alimentava o cara. E daí chegou uma certa vez que eu fui tocar em um bar e eu tinha inimigo em tudo, até a esquina eu tinha um inimigo, alguém querendo me pegar. Daí eu lembro que era um morro, e eu subi cansado. Quando eu cheguei no topo, os caras olharam. Olha o gordo ali, pega, corre. Olha, mas eu desci aquilo ali uma flecha, eu só vi as mãos passando assim, ó. Só aquela loucura toda, e acabou os caras fazendo show e eu correndo. Então eu toquei realmente em dois grupos de pagode, mas era só nos bar, enfim, aqueles negócios todos. Então eu tava dentro do ônibus, indo pro retiro,
cantando aquelas músicas do mundo, todo mundo sem saber o que estava acontecendo, uns criticando, quem é que trouxe esse rapaz, vocês já viram que é isso, um retiro espiritual, tal, mas eu talvez pensaria a mesma coisa, que tivesse um doido no ônibus indo para um retiro espiritual cantando samba, pagode, graças a Deus já me libertou disso, do samba e pagode, mas eu gosto, mas agora eu curto, né, agora eu sou worship. Agora eu sou worship. Mas então, indo lá que chegamos no local do retiro, isso era numa sexta-feira. Daí, a gurizada toda, os adolescentes como eu, na mesma idade que eu, foram para uma sorveteria e eu fui para o outro cantinho ali, fumar meu cigarro e tomar a cachaça. Cachaça nem cerveja, porque cerveja era mais cara. Então você não tinha dinheiro para cachaça. Você contava as moedas, então você tomava os martelinhos, as pinguinhas, as 7 pipas. As 7 pipas. A cerveja era R$3, R$2. As 7 pipas, a garrafinha de 1 litro, eu pagava 60 centavos. Então, opa, vou comprar 7 pipas, garrafa, ok. Eu vou ficar a noite inteira com isso. Isso era na sexta-feira. Mas daí chegou o sábado, Samuca. Chegou o sábado. Daí eu fumei um cigarro. E por incrível que pareça, minha cachaçinha tinha acabado, no sábado eu não tinha tomado, só tava com cigarro. Então eu fumei um cigarro e um rapaz que estava dentro da igreja, eu estava fora, ele veio e falou assim, olha, eu tenho um lugarzinho ali para você, que eu reservei para você, vamos ali, 1h30, assim, 2 horas no máximo, mas eu tenho a certeza que não vai perder nada. Vai lá, fica do meu lado. Qualquer coisa a gente conversa, tal. Isso no retiro, não? No retiro. No retiro. Não estava participando. Não. No retiro. Na sexta-feira que eu cheguei no retiro, ele estava numa sorveteria, eu estava lá no canto, lá tomando uma cachaçinha e fumando cigarro. Sim. No outro dia, no sábado, tinha um culto. Então, eu estava fora da igreja e esse meu amigo, né, que eu conheci lá na pracinha, ele veio conversar comigo e falou, ó, eu tenho um lugarzinho lá pra você reservado, vai lá, 1h30, 2 horas no máximo, assim, e se você não estiver gostando, a gente conversa ali e tal. Daí eu entrei. Tocou a primeira música, eu lembro que tocou a segunda música, aquele negócio todo, mas aí a partir da terceira música, alguma coisa começou a me tocar. Aquele cara chorão, aquele cara, aliás, que só brigava, coração duro, daqui a pouco já estava escorrendo as lágrimas. Eu queria segurar. O homem não chora. Eu sou gordo. Mas eu. E eu comecei a tremer, começou a me dar um quenturão. Só quem já teve essa experiência sabe o que eu tô falando. Começou um quenturão. E daí, num retiro espiritual que é direcionado só para as pessoas da igreja, ou seja, só para aqueles que já estão envolvidos, introduzidos naquela cultura, né? O pastor, ele faz um apelo que ele queria mudar de vida. E parecia que ele estava falando direto para mim tudo que eu estava passando, aquele negócio todo. E daí eu fui na frente. Ele fez o apelo, convidou, eu fui na frente, fui o único. E eu nem lembro como é que eu cheguei na frente. Quando eu vi, eu já estava ajoelhado, chorando, né? E daqui a pouco eu levantei. Mas quando eu levantei, não mais aquele menino drogado, aquele morador de rua, aquele que fazia os pequenos furtos, aquele todo errado, briguento, com o coração duro. Não, mas agora já estava levantando ali um jovem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E daí, amigo, Samuca, daí tudo começou a acontecer na minha vida. Então, depois da minha conversão, eu digo para você que foi um dos processos mais doloridos. Por que mais doloridos? Porque eu não tinha 5ª série ainda, eu falava tudo errado, Flamengo, bicicleta, problema. Você conhece bem, você sabe, Léo, já escutou essa história. Flamengo, bicicleta, problema, muitas gírias. Então, tudo errado. Não tinha 5ª série ainda, porque eu estudei a 5ª série, mas não tinha passado. Sim. Ou seja, eu não tinha nem a 5ª série ainda. Mas diferente daqueles jovens que eu tinha me conectado para usar drogas, que era só isso, e quando eu estava na necessidade, precisando, eles corriam, eu ficava isolado. Quando a madrugada chegava, todo mundo ia embora
e eu ficava no meio do mato para poder dormir naquele frio, debaixo de chuva. Eu conheci outros jovens, que agora eles estavam acreditando que algo poderia acontecer na minha vida. E sempre eles falavam assim, Xandão, Deus tem mais para você. E daí alguém pergunta assim, tá, mas daí você era o gordo, todo mundo conhecia como gordo. Mas e o Xandão? Como é que surgiu o Xandão? Rapaz, o Xandão surgiu numa briga. Um cara tinha batido na minha irmã, ele tinha batido lá num chute, enfim, e eu chamei uma gangue para ir na casa dele para pegar ele. Então arrombamos a casa dele. Daí o pessoal perguntou para mim assim, Xandão, o gordo, você conhece ele? Eu falei, não conheço, não conheço. Ah, então tá bom. Entramos na casa dele e espancamos ele, batemos nele até ele ficar desacordado. Mas quando eu tava batendo, ele falou assim, para Xandão, para Xandão, para Xandão. E aí ficou. Daí os guri que estavam comigo falou assim, não conhecia, que intimidade, pra quem não conhece, né, ô Xandão? E daí pegou. E daí quando eu vim pra Floripa, veio como Xandão. eu já vi com aquela questão do Xandão, o pessoal, todo mundo já me chamando ali pelo apelido, até porque tinha 2 Alexandre, eu e outro. Então um era o Xandinho, que era magrinho, e o outro ficou Xandão, que é um pouquinho mais gordinho. o Xandão. Mas daí tem esse processo de mudança, porque não basta você só aceitar a Jesus, você tem que querer vencer todos os dias. Sim. Então eu lembro que meus amigos ficaram na fila para fazer a matrícula para mim. Ficaram noites lá, eles revezando para eu poder estudar, porque eu não queria. Nunca tive essa questão de estudar. Então, eu lembro que eles me cadastraram no EJA, Seja, alguma coisa assim. Eu acho que lá atrás hoje tem o Seja. Mas acho que era EJA. EJA. No tempo que eu fiz foi o EJA. Daí eu fiz de 5ª a 8ª em um ano. Em um ano eu fiz o que era para fazer em 6 anos, eu fiz um ano no EJA lá. E daí, Isso quando chegou... Isso porque eles me impulsionaram. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Essa semana eu vi um filme junto com a Bela, né? E o título do filme é Além da Sala de Aula. Não sei quem já assistiu esse filme, mas é um filme muito legal de assistir, né? Conta a história de uma professora que foi lecionar numa escola assim que escola não tinha nada, sabe? Assim, então, e ela foi como professora para fazer o quê? Entrar dentro da sala de aula, ensinar, né, português, matemática, essas coisas na sala de aula, mas ela chegou numa comunidade que os alunos não tinham nem onde sentar, sabe? E aí ela viu que não dependia só de ensinar a estudar, sabe? Não botar aqui, vamos botar no quadro, vocês levam, fazem. Não. Ela começou a ver a realidade das crianças que chegavam na escola sem comer, dos pais que muitas vezes não tinham onde morar, moravam dentro do carro, sabe? Então, ela começou a ver outra realidade na vida daquelas crianças. Então, ela entendeu que antes de eu ensinar elas a ler, escrever, fazer conta, eu tinha que ajudar a resolver a vida delas com a família delas, questão alimentar, questão de local para os pais. E aí, tu falando agora nessa questão de o rapaz ter ido te buscar, né? Estavas lá de fora da igreja, vamos lá 1h30, 2 horinhas no máximo, tu vai sentar lá, se tu gostar, beleza, se não gostar, entendeu? Mas vamos junto. Entrando um pouquinho na questão das igrejas hoje em dia, né? Eu vendo esse filme, às vezes eu fico pensando assim, porque eu sempre trabalhei, sempre fui desde pequeno também de igreja, sempre estar na igreja, meu pai era pastor, aquela coisa toda. Então a gente sempre foi criado dentro da igreja. E é sempre com uma visão de resgatar as pessoas que estavam fora. Justamente essas pessoas que muita gente dizia assim, cara, esse não... Esse aí, esquece que esse aí não tem jeito, né? E a gente participava de um projeto e resgatava essas pessoas, né, da rua, drogas e tal. A gente sempre levava para um centro de recuperação.
Muitas vezes a gente levava daqui para Curitiba, no centro de recuperação em Curitiba, quando a gente chegava em Florianópolis, ele já estava aqui antes da gente. Então, assim, era difícil. Levava a mesma pessoa 3, 4 vezes mais, ajudando as pessoas. Essa tua questão de tu sair da pessoa sair de dentro da igreja e dizer, Xandão, vamos lá, vou te apresentar uma coisa diferente, entendeu? Não vou te cobrar nada, não vou, mas vou te resgatar, vou te mostrar uma coisa diferente. E depois te ajudar na tua caminhada, dizer assim, não, vamos atrás, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer isso. Antes de outras coisas que, de repente, a igreja ou a comunidade ou os evangélicos podiam te ajudar, te oferecer, tu não acha que hoje as igrejas, hoje em dia, elas não estão muito nessa de muito para si e pouco para resgatar aquilo que uma coisa que Deus falou muito, né? Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. E assim, dentro entrando um pouco agora dentro dessa questão de igrejas, de comunidades, tu não sente que as igrejas hoje estão muito nessa questão de muito para dentro e pouco para fora, sabe? Vamos crescer aqui dentro, mas é difícil, porque é difícil mesmo. Aquela questão, quando tu falou, que chegou na casa da tua tia, né? Que quando foi te abraçar, a primeira coisa que ela fez foi te jogar para baixo de um chuveiro. Então é difícil. E eu sei que é porque eu já senti isso. De você chegar perto de um morador de rua, de uma pessoa que está na rua, devido à questão social dela, cheiro, né? Esse tipo de coisa. E às vezes a igreja não está preparada para isso, muitas vezes. E às vezes muitas pessoas não são libertas, não são tragas para dentro da igreja devido a esse processo que não, vamos crescer aqui, vamos pegar aquelas que estão chegando. Está entrando para a porta dentro, é essa que... Esse passo de ir lá fora buscar é muito pesado. Né? Não vamos fazer, vamos usar isso aqui. Tu não vê isso muito dentro das igrejas em si, da comunidade, das pessoas que realmente estão voltadas mais para dentro da igreja. Porque eu sinto hoje que as igrejas estão muito voltadas para elas e pouco para fora, sabe? Tudo que se refere à igreja, vamos fazer isso, a igreja, o povo, que tal. Se ajuda quem está dentro, se ajuda quem está dentro. Mas muitas vezes quem está fora não consegue entrar. Uma vez eu tive uma gincana na igreja e uma das coisas que era da gincana, a gente tinha que ver a realidade do povo na rua. Era uma gincana de jovens. Antigamente na igreja sempre tinha gincana, tinha não sei o quê. E na gincana da igreja que eu participava, eu disse, a gincana dessa semana, porque era todo final de semana, a gente tinha que trazer o que foi dado, né? Você sentir o povo fora da igreja, na rua. Prostitutas, moradores de rua, todo esse tipo de coisa. E uma vez, a gente foi entrevistar, que foi até engraçado, a gente foi entrevistar uma pessoa na rua e ela disse assim, infelizmente, naquela época ela falou isso, infelizmente hoje a igreja é uma redoma, que quem está dentro não sai e quem está fora não consegue entrar. Sabe, aquilo nunca saiu da minha mente assim, né? Até hoje eu lembro disso. E eu vejo muitas vezes uma realidade dessa hoje em dia, sabe? Assim, eu vejo que as pessoas, as igrejas estão muito preocupadas com o que está acontecendo dentro e não está... Até se preocupa, mas parece que não cria formas de poder chegar nessas pessoas nas ruas, tratar do que elas precisam, porque muitas vezes a pessoa não quer escutar que Jesus te ama, vem que tu vai ser libertado. Não, cara, tô com uma fome do caramba, faz 3, 4 meses que eu não tomo um banho, é isso que eu preciso agora. Depois que eu matar minha fome, depois que tomar minha água, depois que tomar meu banho, beleza, agora vamos lá, sabe? Tu acha que existe isso hoje ou é uma coisa que... Assim, eu não vou colocar tudo dentro de uma caixinha e dizer que todos são iguais, né? Mas nós sabemos que existe também uma questão regional muito forte e cultural. Eu volto lá atrás que eu falo sobre a questão da cultura. A cultura ela influencia muito, né? E se nós formos ver um contexto da igreja, do evangelho na região sul, e quem
né, tá nos assistindo, me perdoe até pelo que eu vou dizer, e até mesmo que eu não agrado todo mundo, né? Acho que não é esse o propósito, agradar todo mundo, mas é todo mundo entender a opinião do outro. A região sul, claro que ela avançou muito na questão do evangelho, da espiritualidade, mas o sul ainda continua, parece assim, uma região mais fria, mais gelada do evangelho. Se você sobe de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você chega até mesmo lá na questão do Nordeste, você vê que a igreja realmente tem um aquecimento diferente, sabe? Uma questão de ajudar, enfim. Então isso também leva muito à questão cultural. Você lembra de quando eu aceitei a Jesus, eu via que aqui não tinha eventos, não tinha, ninguém vinha pregar para cá, ninguém vinha cantar para cá. Sim. Eles passavam de São Paulo, Rio de Janeiro, ia para o Rio Grande do Sul, voltava e tal, mas não em Santa Catarina parece que não parava, porque vem na Grande Florianópolis, parece que não acontecia nada. Não acontecia. Então, de certa forma, naquela época, Santa Catarina parecia que é a Europa de hoje. Um pouco fria, porque a Europa está fria, realmente. As igrejas tradicionais, né, elas acabaram hoje, viraram bares, boates, sim, foram fechadas. Né? Igreja que Spurgeon era pastor, enfim, hoje se tornou boate, enfim. Então lá está uma questão muito fria na Europa, e parecia que Santa Catarina, de certa forma, a grande Florianópolis, nesse contexto onde eu estava, parecia que era assim também. E quando você ia ali para São Paulo, alguma coisa, parecia que o negócio era mais avivado. Tem essa questão regional, sim, né? Essa questão regional. Mas também é uma questão, Samuca, que é a questão da fé. Parece que hoje nós estamos usando a nossa fé para benefício próprio. O meu jejum é para quê? É para que eu tenha um carro, para que eu possa pagar minhas contas, para que aquele negócio que eu tinha na justiça possa sair. Parece que a nossa fé nós estamos usando para isso. Né? E a outra questão é que quando nós estamos usando a nossa fé para isso, nós não conseguimos olhar para o próximo. Vou dar um exemplo para você. Geralmente, você olha para a pessoa, para o morador em situação de rua, e você fala assim: meu coitado, isso aí vai morrer desse jeito. Né? Esse aí não tem jeito. Por quê? Porque eu tô olhando numa perspectiva humana minha. Sim. Se eu olhasse assim, não, quem cura é Jesus, quem transforma é Jesus, quem vai fazer ele sair do 0 para o 1 milhão é Jesus, quem vai fazer ele sair dessa situação é Jesus, as coisas mudam. Mas quando nós temos esse olhar, eu não vou levar ele para a igreja porque acho que ele não vai se adaptar, porque o pastor vai pedir o dízimo. Sim. Não, porque o pastor vai pedir oferta, então eu não vou levar para a igreja, porque ele pode ficar constrangido. Parece que, sabe, nós estamos colocando a fé em nós, que nós vamos curar, nós vamos salvar, nós vamos fazer. Não, não somos nós. A minha missão é pregar. A minha missão não é converter ninguém. A minha missão é pregar, sim, o evangelho, é falar de Jesus. Essa é a minha missão. Agora, quem vai curar, quem vai transformar, quem vai tocar na alma e no espírito e na mente dele é Jesus. Mas às vezes parece que a nossa mente está bloqueada dizendo: quem vai salvar sou eu. Sim. Meu Deus, ainda bem que eu não trouxe aquele meu amigo nesse culto, senão ele iria embora. Peraí, como assim? Não sou eu que toco, é Jesus. Talvez ele vai estar nesse culto e a palavra é dura, mas é para ele. Porque parece o seguinte: eu não vou levar o cara na igreja porque a minha igreja está muito dura. Sabe? Ah, não, mas se é uma igreja mais coach, se é uma igreja mais motivacional, para cima, então agora eu vou levar ele. Então é uma questão cultural, uma questão da fé errada, né? De eu colocar a fé em mim e falar assim: eu não vou levar ele porque eu acho que não vai ser legal, e esquecemos que quem cura e quem transforma é Jesus. Mas sim, essa questão cultural, né? Essa questão regional, ela é muito forte. Ela influencia muito, sabe? Uhum. Você já viu que você vê cidades aí que você fala: meu, que cidade avivada. Eu já, assim, Deus já me levou para vários lugares do Brasil, e tem regiões que você chega que as tuas pernas já começam a dançar sozinha, sabe?
Você é levado pela... Teve até um evento que eu participei esses dias, e quem veio cantar era um menino lá do norte, né? E o culto tava tudo legal, tudo era num ginásio, aquele negócio. A hora que o menino começou a cantar, as pernas começavam a mexer sozinha, você não conseguia ficar parado. Tá entendendo? Porque ele conseguiu trazer a cultura da alegria para aquele ambiente. Ele conseguiu transformar aquele ambiente numa cultura da alegria que você, de certa forma, já estava dançando ali ao som. É bem bacana. Então, para você ver que realmente é uma questão cultural. Claro que o SUS já mudou muito. Hoje está totalmente diferente. Mas acho que a gente está olhando muito para o nosso umbigo, né? E estamos olhando pouco para aquilo que Jesus determinou, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? E batizar em nome do Pai e do Filho. Ou seja, nós estamos esperando as pessoas virem. Eu vou abrir a igreja, eu espero elas virem. Eu não vou lá buscá-las. Se ela entrou na igreja, ela vai encontrar Jesus e vai ser batizada. Mas eu buscar, eu acho que não. Tá mais ou menos. É bem por aí mesmo. E a questão da tua passagem, tu fizesse lá o supletivo, lá fizesse o EJA, como que tu entrou para trabalhar hoje? Hoje tu tens um cargo público, né? Como é que foi essa trajetória? Porque tu saiu de um contexto de vida que, assim, se a gente for olhar pelos olhos humanos, ele diz assim, cara, esse bicho aí acabou-se. É o que a gente tava falando agora aqui. Eu quero já falar em primeira mão aqui que eu escrevi um livro, né? Estamos aí finalizando e vou dar um spoiler aqui na realidade já deu spoiler, né? Contando um pouco da minha história, mas o título é Eu Decidi Vencer. Né? Na vida, você tem algumas opções. Ou você fica reclamando da vida, ou você vai para cima e vai querer realmente vencer. E depois que eu aceitei a Jesus, eu fui impulsionado a vencer. Eu tinha aquele desejo. E junto com os meus amigos, que eles falavam assim, Deus tem mais para você, continua, Xandão, continua. Então eu fiz de quinta a oitava no EJA, e daí fechou. Agora tá tudo certo, não preciso mais estudar. Para quem não tinha quinta série, agora finalizou a oitava, tá tudo certo. Mas aquilo martelava na minha mente, meus amigos falaram, Deus tem mais para você, Deus tem mais para você. E nesse período eu falava tudo errado. Flamengo, bicicleta, problema. E daí eu fui fazer o 2º grau, Samuca. E daí um amigo falou bem assim, vai lá, Xandão. Pô, você chegou até oitava, vai lá, só falta mais... o primeiro, segundo, o terceirão, vai lá que eu vou te... tal. E daí eu fui impulsionado, eles me impulsionaram. Então eu fiz o primeiro do segundo, fiz o segundo do segundo, e chegou no terceirão. Quando chegou no terceirão, foi um dos momentos mais difíceis para mim. Porque o terceirão é o resumo de tudo aquilo que você aprendeu, tanto no ginásio como você aprendeu no 1º e 2º grau. Sim. Né? O terceirão é aquele e tal. E daí tinha aquele negócio de basca, e hipotenusa, raiz quadrada, coisa que eu nem sabia, sabe? Pô, eu fiz de quinta a oitava no EJA, não sabia aquele negócio todo e tal. E daí eu tinha muita dificuldade. Quando estava todo mundo já lá na frente, eu estava lá para trás ainda, no meio do caminho. E eu lembro que quando teve a assinatura do boletim, eu fui o único da sala a ficar em recuperação. O único. Todos passaram e eu fui o único. Naquele momento eu poderia olhar para trás e lembrar dos meus parentes falando, olha, pau que nasce torto não se endireita. Esse nasceu torto, vai crescer torto e vai morrer torto. Isso aí, se chegar até 18 anos, é muito. Eu ouvi isso. Eu até entendo que, do jeito que eu era, a ovelha negra, que era... Eu até entendo o pensamento, mas eu cresci ouvindo isso, né, de certas pessoas. Então, eu poderia pensar atrás e falar, realmente, eu não nasci para isso. Eu vou parar por aqui. Mas não. Alguma coisa falava na minha mente. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. E eu lembro que eu fiz a prova final e eu passei. Passei na prova final. E eu falei, uau, não acredito que eu terminei o 2º grau. Mas ainda eu estava no processo porque eu falava errado. Flamengo, bicicleta, problema. E daí alguém falou para mim, Xandão, eu tenho a solução para você. Vamos fazer um curso de oratória.
E daí, opa, o que é isso? Vamos lá. Ele me inscreveu no curso de oratória, eu comecei a fazer, e no curso de oratória eu fui impulsionado realmente a mudar. Porque o curso de oratória não é teoria, é prática. Uhum. Ou seja, é na prática, na prática. Então, cada vez que eu ia falar, eu era o vício de linguagem. O Flamengo, a bicicleta, sempre, sabe? Esse negócio do né. Cada palavra que falava é né. É né. Esse vício de linguagem. O cara tem que... E eu fui aprendendo, quebrando a cabeça. Daí esse meu amigo falava assim, Xanão, fica embaixo do chuveiro, flá, flé, fli, fló, flu, vai. Desde... E eu queria pegar, sabe? Eu queria... Aquele velho homem queria entrar, eu queria espancar eles, porque eu não aguentava mais ver aquela correção. Era correção em cima de correção. Mas eu queria mudar. Eu queria, por mais que fosse dolorido a correção, eu queria mudar. Eu olhava para trás e falava assim, falei, meu, eu era ovelha negra. Da minha família todo mundo era errado. Nunca ninguém prosperou, sempre morando de favor. Eu falei, eu não posso. E aquilo martelava também, eu não posso ser como eles eram. Eu preciso ser diferente. E daí comecei a estudar. E daí daqui a pouco eu engatei. Daqui a pouco eu já não estava mais falando bicicleta, problema, Flamengo. Já estava falando um pouco melhor. Né? Hoje, para eu falar o Flamengo, eu tenho que pensar primeiro, porque se eu falasse vai sair o Flamengo. Então é tudo treinamento, e eu comecei a falar, eu quero vencer. E daí eu comecei a fazer todos os cursos que você pudesse imaginar. Nesse meio tempo, achasse a tua princesa. E como é que foi esse momento, cara? Assim, porque estavas estudando, fazendo a tua atividade, tua mente provavelmente devia estar focada em algumas coisas. Aí, de repente, surgiu a mulher da tua vida. Eu lembro que eu era batista, me converti na Batista. Batista tradicional? Batista, já era Batista... Betel. Era Batista Nacional. Nacional. Já. Na praça ali da... Porque a Batista Nacional saiu da Batista Catarinense, né? Da Batista Tradicional. E a minha esposa, né, a Patrícia, ela era da Renascer, aonde eu conheci. Era um choque de cultura diferente. Né? Enquanto na minha igreja era mais formalidade, né? Na Renascer era aquele negócio mais para frente, avivado, tal, aquele negócio todo. Daí eu conheci ela em 2007. 2007 eu morava numa pensão uma pensão no morro, e nessa pensão tinha uns 50 quartos e 2 banheiros. Era 2 banheiros, os banheiros ficavam do lado de fora. Tinha que agendar. Então, e não tinha marquise, né? Daí você queria sair para trabalhar alguma coisa, você tinha que estar cedinho, guarda-chuva, às vezes chovendo, para você tomar banho. Nossa. Ficava na fila. Né? E eu conheci ela nesse contexto. E a Patrícia sempre foi de família. Com 16 anos de idade, ela brincava de boneca ainda. Ela sempre foi muito, muito família, muito grudada com os pais, com os irmãos, totalmente diferente. A Patrícia é totalmente diferente. Totalmente. E daí a família dizendo que larga, você tá doida, esse cara vai largar você, é um doido, tal, aquele negócio todo. Mas eu entendo, né? Eu entendo. E depois que eu aceitei a Jesus, entrei nesse processo, eu sempre fui muito para frente. Eu não era, mas Jesus me impulsionou. Ele me impulsionou a isso. Então eu conheci ela, começamos a namorar. Em 6 meses noivamos e depois casamos. E ela é manezinha. Ainda casei com manezinha que nasceu no Carlos Correia. Mas assim, sabe aquela menina santa que parece um anjo? Era minha esposa. Porque sempre foi de casa, nunca saiu pra balada, nunca bebeu aquele negócio todo. E eu vim de um contexto totalmente diferente. Então, quando ela falava, conta um pouquinho da sua história pra mim, ou quando ela via eu contar o testemunho na igreja, nos primeiros ela ficava chocada. Ela pensava assim, será que ele vai fazer igual o pai dele fazia comigo? Será que ele vai beber? Será que ele vai voltar a beber, Sim. a fumar? Então, em algum momento passava isso na mente dela.
Mas, enfim, foi conhecendo, fomos se amando, até que nós casamos e estamos aí 17... Casaram onde? 17, casamos na Igreja Batista. Daí aonde tem o choque. Né? Essa questão é tão importante para mim, porque às vezes a pessoa está precisando dessa resposta, mas ela não tem. Que é o quê? Ela era de uma cultura totalmente diferente que a minha. Eu era batista, ela era renascer. Então ela ia para a igreja triste, desanimada, e eu ia felizão, que foi onde eu aceitei a Jesus, conhecia todo mundo, mas ela estava totalmente triste, porque era algo mais tradicional, diferente do que ela vivia. E daí eu cheguei, num determinado momento, eu falei, pastor, é o seguinte, nem todos fazem isso. Eu cheguei pro pastor, falei, pastor, eu venho feliz, mas minha esposa veio totalmente triste para cá. O que eu faço? Ele falou, olha, e eu não falei com o pastor presidente, falei com o vice, porque eu sabia o que o presidente ia falar, eu falei com o vice. Daí ele falou bem assim para mim, Xandão, você tem que estar numa igreja que os dois estejam felizes. Não adianta só você estar feliz e ela infeliz. Vocês dois precisam estar felizes. Então você tem que procurar uma igreja que vocês dois possam ser felizes. Ou geralmente você não ouve isso. Você ouve o quê? Não, você é o cabeça. Ela tem que te seguir. Ela tem que aprender a ser submissa. Meu, totalmente coisa arcaica. Lá de trás, enfim, esse é o meu contexto, né? Porque tem casos e casos, enfim. Mas daí fomos então procurar uma igreja. Em 2009 para 2010, nós entramos na Igreja Mais de Cristo, que ainda era a Assembleia de Deus Bom Retiro. Lá na Santo Saraiva. Lá na... Ou era no Estreito? No Estreito. Lá no Estreito. Onde estou, e daí, direto do campo. E daí eu estava desempregado na época, recém-casado e desempregado. E daí eu lembro que nós chegamos na igreja, no final do culto, o pastor Júnior liberou uma palavra, falou, olha, essa semana Deus vai abrir uma porta para você, mas parece que eu peguei aquilo só para mim. A hora que estava sendo destinada aquelas bênçãos para todo mundo, opa, daqui ó, é meu, tô precisando mais que vocês. Mas eu peguei com tanta fé, na segunda-feira a empresa me ligou, na terça eu comecei a trabalhar. Na terça eu comecei a trabalhar. Foi algo assim incrível. Olhei para minha esposa e falei, amor, é aqui que nós vamos ficar. E já estamos aí 15 anos, na Mais de Cristo. Mas daí é aquele processo. A Patrícia já era graduada, pós-graduada, funcionária pública, e eu morava num quartinho de pensão. Mas a Patrícia era visionária. Ela falava, meu, esse menino vai dar bom. Eu acho que eu acho que esse menino vai ser diferente. Vou apostar. E comecei a fazer os cursos, daí me formei em pós-graduação, em gestão pública, depois fiz pós-graduação em ciências políticas e não parei mais de estudar e de crescer. E hoje, Samu, aquele rapaz que comia no lixão, que pegava comida do lixo, que usava drogas, que morava na rua, hoje eu como o melhor dessa terra. Amém. Hoje eu moro bem, hoje eu tenho carro muito bom, hoje eu viajo por todo o Brasil por causa do meu trabalho, né? Eu vivo mais nos aeroportos que em casa. Eu lembro que em 2022 eu fiquei em quase 50 hotéis diferentes. Então, tudo... E assim, Deus, ele faz coisas... Esse ano eu já fui 5 vezes para Brasília. E eu amo o aeroporto. O aeroporto me traz uma energia fora do comum, assim, me dá um upgrade, né? Me leva para E eu tô contando o que Deus fez, tá? Por isso que eu tô contando essa parte. Sim. Quero que as pessoas possam entender. Eu já não fico mais no saguão esperando o voo. Agora eu estou numa sala VIP, tá? Com todo luxo, com tudo, enfim. Quando eu desço, quando eu saio do aeroporto, tem um motorista me esperando para me levar nas agendas, para me levar no Congresso, Senado, me levar às reuniões que eu tenho que fazer lá, depois me pega, me leva para o hotel, e toda a agenda que eu faço em Brasília sempre tem um motorista ali à disposição. Você fala assim, Xandão,
mas foi a tua força de vontade. Não, eu acho que a minha força de vontade, ela foi atrelado muito a Jesus. Uhum. Foi Jesus que me impulsionou a viver tudo isso que hoje eu estou vivendo. Hoje, Amém. literalmente, ô Samuca, eu como o melhor dessa terra. Amém. E, pastor Xandão, foi através disso que veio a tua vontade para essa, essa visão mais política hoje, principalmente na cidade onde a gente reside, que é São José? Foi esse momento que, de tanto tu viver nessas tuas viagens, vivendo com pessoas públicas, tal, veio essa questão assim, poxa, acho que dá para mim fazer alguma coisa. Olha, eu digo que tudo é um processo. Eu não acordei num dia e falei, que coisa legal, eu vou trabalhar na vida pública, eu acho que quero exercer um cargo público. Ninguém acorda assim já. É um processo. É um processo. Eu fazia, na época, ciências da religião. Eu fiz 2 anos de ciências da religião. Só saí porque eu fui fazer gestão pública. Mas na ciência da religião, um amigo me chamou para ir para trabalhar na prefeitura de Floripa. E ele falou, Xandão, eu tenho uma vaga aqui, tal, mas é um estágio. Você não quer? Porque depois nós vamos subindo, tal, aquele negócio todo. Eu falei, tudo bem, eu tenho ciência da religião, tal. Ele tinha história, então ele poderia assinar o meu estágio. Então eu já era casado e fui trabalhar como estagiário na prefeitura ganhando R$600. Deu 6 meses como estagiário, eu falei assim, não, peraí, chefe de família, ganhando R$600, não tem como, né? Vou sair, isso não existe. Cheguei em casa, falei, amor, tem que ter atitude de homem, vou sair, vou arrumar. Ela falou, amor, não seja precipitado. Talvez é uma porta que Deus está te abrindo. E aquilo ficou na minha mente, falei, poxa, deve ser uma porta realmente que Deus está abrindo. E daí começou o processo. Porque daí eu saí de estagiário, eu fui trabalhar de contratado de carteira assinada, né? Prestando serviço para a prefeitura. Depois, dei mais um upgrade e virei um coordenador. Depois do coordenador, eu virei o gerente de emprego e renda do IGOF, Instituto Geral de Oportunidades, tudo isso na prefeitura. Daí depois eu dei um outro upgrade, sendo o gerente administrativo e financeiro da Casa Civil. Ali eu aprendi muito. Porque daí era questão de licitação, contas a pagar, contas a receber. Eu tinha uma grande equipe que eu coordenava. Então, e depois que eu era gerente da Casa Civil, eu recebo um telefonema do governo do estado e falando, Xandão, preciso que você venha trabalhar conosco assim, tal. E daí eu virei o gerente estadual do Cine, Sistema Nacional de Emprego. Quem nunca foi no Cine da vida procurar emprego, dar entrada no seguro-desemprego. Antigamente fazia carteira de trabalho no Cine, e hoje são 147 cines em todo o estado. Eu rodei o estado todo visitando os cines e também nível Brasil, porque daí eu representava tudo que era questão de empregabilidade, eu representava o estado de Santa Catarina nas outras federações. Então eu viajei muito o Brasil, né, com tudo isso. Então eu era estagiário e eu fui crescendo. Por isso eu digo, é sempre um processo. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser o gerente do Cine. É tudo um processo. E daí eu comecei a entender que se eu tenho uma caneta na mão, eu consigo ajudar mais do que eu tenho que correr atrás de alguém que tem a caneta. Entendi. Alguém tem a caneta na mão, eu vou lá e falo, por gentileza, me ajuda, eu estou precisando tal, daquilo, eu preciso daquilo outro. Será que você pode ajudar? Ou seja, eu estou correndo atrás por alguém que tem uma caneta. Agora, se eu tenho uma caneta, eu não preciso correr atrás para outra pessoa que tem a caneta. Eu posso assinar. Então, se eu tenho essa caneta, eu tenho a legitimidade de poder ajudar muitas pessoas. E eu falei,
Não. Então, se eu posso ajudar muito mais pessoas tendo a caneta, estando envolvido nisso, então é isso que eu vou fazer. Imagina que você precisa... Só vou dar um exemplo, só um exemplo genérico aqui. Eu preciso dar 50 cestas básicas. Então, eu preciso correr, bater em porta para conseguir as 50 cestas básicas. Se eu tenho uma caneta, não preciso ficar batendo em porta. Eu tenho as 50 cestas básicas. Não preciso ficar me humilhando para você, falando assim, por favor, me ajuda, eu preciso ajudar outra família. Sim. Não, com a caneta eu falo assim, pode levar, tá aqui. Então eu aprendi isso. Eu aprendi que existe acessos. Deus deixou os acessos ali. Agora, vai de você querer acessar ou não. E a outra coisa que eu aprendi que me impulsionou é que quando os bons não querem governar, os maus governam. Depois não adianta os bons reclamarem. O que os maus querem? É que a população pense assim, política é do diabo, política é de ladrão, política, quem se envolve com a política é corrupto. Eles querem que todo mundo pense isso. Por quê? Porque enquanto os bons vão ficar reclamando, eles estão no poder. Então eu aprendi. Quando os bons não querem governar, os maus governam. Depois não adianta os bons ficarem reclamando. Eu não preciso de política. Daqui a pouco tá pedindo uma coisa pro vereador, pedindo um negócio para arrumar a rua, pedindo um negócio pro prefeito, xingando e tal. Tem acessos que estão lá, estão abertos. Se o bom não acessar, o mal vai acessar. E quem vai redigir sobre a sua vida, infelizmente, vai ser o mal que está lá naquele acesso, porque tudo é política. Se a pessoa ela for entrar no dicionário e ela for ver a palavra política, está dizendo lá, é a arte de governar. Ou seja, você tem política dentro da sua casa. Como assim? Você está governando a sua casa, você governa os seus filhos. Tá entendendo? Você educa eles. Isso é ato de governar, é ato de política. Mas na mente das pessoas, elas acham que política é só voltado para essa questão pública, enfim. Mas eu vejo que esse impulsionamento meu nessa área, apesar de eu hoje amar isso e ter a vontade, esse é o propósito de Deus. E eu não tenho dúvida disso. Talvez eu falando para você que é propósito de Deus, talvez você fale assim, não, peraí, Deus não quer ninguém na política. Como assim? Mas eu preciso acreditar no propósito de Deus na minha vida. Talvez você não acredite, mas eu preciso acreditar. Eu acreditando no propósito de Deus na minha vida, pode saber que o negócio ele vai acontecer. Eu acredito assim que nessa questão política, a gente, na situação que estamos vivendo atualmente, é difícil acreditar em algumas coisas, né? Mas é como você falou, a gente precisa dar esse voto de confiança em algumas pessoas que estão envolvidas em política para a gente tentar fazer principalmente nós aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, fazer um local melhor, né? Um local onde você possa realmente poder ter uma boa educação, poder ter uma condição financeira melhor, né? Poder viver de uma condição melhor, né? Eu acho que é necessário, né? Eu vou ser bem sincero, assim, eu sou meio arredio algumas coisas na questão da política, principalmente porque a gente só vê muitos políticos, e eu não falo dos vamos dizer assim, do nosso povo evangélico que está dentro da política, mas eu digo do geral, que realmente muitos só aparecem quando precisam mesmo daquela época para surgir e querer mostrar alguma coisa, né? A gente vê hoje pela nossa cidade aqui em São José que virou um pátio de obras incrível poucos meses antes da política. Então, qualquer rua que tu entra é obrigado a voltar porque é asfalto que estão jogando para tudo quanto é lado, te deixar teu carro e ainda passa com a máquina por cima para asfaltar. Então é complicado. E aí tu passa vários anos sem nada acontecer. Eu sempre vivo passando pelo Cobrasol para ir trabalhar na escola que eu dou aula. Pô, e tem uma lombada, até eu falei na rádio, tem uma lombada, a lombada tem buraco, sabe? Pô, e eu toda semana passando naquela lombada, sempre aquele buraco. De cara, é uma lombada, é só tampar e é um lugar movimentado, passar ônibus direto, entendeu?
E agora eles vão tampar, porque precisa fazer isso. Mas sabe? por quê? Porque nós estamos num ano que tem que mostrar alguma Faltam coisa. poucos meses, né? Tá. Eu sou muito crítico na questão política, e não gosto do sistema e falo para Deus, se é para eu entrar para ser igual todo mundo, eu não quero. Eu quero para cumprir o seu propósito. Mas eu quero falar algumas coisas sobre... Vamos dar o exemplo da saúde, Samuca. Imagina que em pleno século XXI, ano de 2024, você passa na frente do postinho de saúde 5h30 da manhã, chovendo, a mãe está com a criança num braço, com o guarda-chuva no outro, esperando das 7 horas da manhã para ela tentar pegar uma ficha para o filho ser atendido. Não tem uma marquise para ela ficar debaixo, não tem um banco para ela sentar. Isso aí é desumano. E isso eu estou falando de São José. Sim, sei disso. Mas eu sei que é geral. Eu falo, pô, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, o avanço tecnológico, as atualizações todas, e nós não conseguimos fazer algo diferente para a saúde. E daí você chega, você recebe 20 fichas. Ou seja, não só pode ser 20 pessoas aqui, porque nós temos um médico só. Peraí. Tem tanto dinheiro, tem tanta coisa e isso aí chega desumano. Nós vamos ver na questão da mobilidade urbana. Você não consegue mais transitar na grande Florianópolis. Não. Mas você vai em outras cidades, né, do nosso Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Claro que metrô, trem não tem como nós colocarmos porque é uma ilha, enfim, não tem o espaço para isso. Mas tem metrô de superfície, que tem em vários lugares, e o pessoal me chama de louco, porque tem metrô de superfície, né, que liga de um ponto ao outro. Exemplo, aqui, esse ponto aqui é muito congestionado, então existe um metrô de superfície para que você não precisa ficar nesse meio. Congestionamento. Tem o transporte marítimo. Nós temos um mar para explorar e nós não exploramos. Por quê? Porque existe um monopólio de empresas que não querem que você tenha o transporte marítimo. Você vai no Rio de Janeiro, a travessia Rio-Niterói ao Rio de Janeiro, o primeiro transporte marítimo foi em 1835. O primeiro transporte marítimo, 1835. Você vai lá hoje, tem barco, tem barca, tem barco mais rápido, tem o barco mais devagar, tem o ferro bolt. Nem isso nós temos. Então dá para avançar. Mas o que precisa? Nós precisamos de que seja uma cidade inteligente. E alguém fala assim, Xandão, o que é cidade inteligente? A cidade inteligente ela só vai ser desenvolvida através de uma mente inteligente. Então, se a mentalidade do gestor é arcaica, é de 40 anos atrás, a nossa cidade vai ser arcaica. Porque é a sua mente que vai transformar a cidade. A inovação está na sua mente. Então, a cidade inteligente tem que estar na mente do gestor inteligente. Antigamente, como é que fazia a travessia Ilha São José? Quando não tinha as pontes. Era de barco. Era de barco. Nós retrocedemos, fizemos as pontes, tiramos os barcos. Então, por quê? Porque as mentalidades que foram administrando a cidade era sempre uma mentalidade arcaica. E qual é a mentalidade arcaica? É aquela questão de só rua, só asfalto. Ninguém vive só de asfalto. Tem muitas coisas que precisam caminhar juntas. Sim. Não, eu só vou investir nisso aqui. Não, tudo precisa caminhar juntos na gestão pública. São José hoje não tem um terminal de integração. Imagina que você está em Serraria. Você está em Serraria, você quer ir para Campinas. Você quer ir para Praia Comprida. Você tem que pegar um ônibus em Serraria, ir até o centro de Floripa, para você pegar outro ônibus e ir para Campinas. Desumano, isso não existe. É bem então, isso. Em 2024, quantos anos tem a cidade de São José? E cadê a mente de um gestor público? Eu estou agora não só dizendo desse gestor, mas estou dizendo dos outros, que não fez um terminal de integração.
E daí alguém fala, não, mas tem até um ônibus chamado o Diretão passa, que você mora. passa uma vez na vida ou tô na morte, né? E você fica 3 horas dentro do ônibus para você chegar no lugar. Você chega lá tonto, ó. E não chega, você tá tonto que você pegou o Diretão. Ou seja, assim, desumano. Se a gente for ver a segurança pública, os moradores de rua estão dominando a cidade. E tem gente que quer bater em mim quando eu falo isso. Mas os moradores de rua, infelizmente, eu não digo todos, mas na grande totalidade eles precisam sobreviver. E são os que fazem os pequenos furtos. Eu sei muito bem o que eu estou falando. São os que fazem os pequenos furtos, roubam os fios, enfim, são os moradores em situação de rua. Então nós precisamos ter uma abordagem com eles, uma abordagem mais dura. Geralmente, se você for ver o censo, 80% das pessoas não são de São José, os moradores em situação de rua, são tudo de fora. Amigo, você quer se tratar? Não quero ficar na rua, então você vai embora. Se você voltar, você vai preso. Se você não colocar um limite, se você não for duro, se você não for para cima dos direitos humanos, porque os direitos humanos diz assim, não, você não pode mexer, então leva para casa. Leva para tua casa para ficar com a sua filha, para ficar com o seu filho lá, ver se você quer. Ou seja, eles não querem resolver o problema, mas eles também não querem que o problema venha até eles. Então, nós precisamos ter uma ação efetiva com esses moradores em situação de rua e colocar um ponto final. Quem manda aqui sou eu. Eu estou gerenciando isso aqui e vocês não vão estar aqui. Você vai embora. E se você voltar, você vai preso. Mas não, parece que a gente só dá comida, alimento, passa a mão na cabeça. E deixa rolar. E deixa rolar. Agora você imagina que na Josué de Bernardi, perto ali do viaduto, né, que falam ali que é a faixa de Gaza, os moradores em situação de rua estão todo mundo ali. Daí chega alguém e dá marmita para eles. Xandão, você é contra dar marmita para eles? Claro que não, eles precisam comer. Mas eles estão bebendo e usando droga e daqui a pouco chega a marmita. Combinação perfeita. Vou trabalhar para quê? Vou mudar de vida para quê? E outra, aqueles que estão pagando impostos estão sendo lesados, que é os donos das concessionárias, das empresas de veículos que vendem ali. Por quê? Eles vão ali, fazem as suas necessidades na frente da loja, urinam ali, deixam tudo sujo. No outro dia, o pagador de impostos, que é o dono da loja, tem que lavar, tem que esfregar, tem que contratar uma pessoa só para isso, porque o poder público que recebe essa verba, que ele pega esse dinheiro do pagador de impostos, e fique bem claro aqui para quem não sabe, nós brasileiros trabalhamos 5 meses e alguns dias só pagando imposto. Ou seja, são quase 6 meses, é quase meio ano, Samuca, você se matando, você se acabando todo para pagar o poder público. E os outros 6 você paga as contas suas, vai viver como? Desse jeito. Então a nossa carga tributária é muito alta, enfim, isso aí é para outro podcast, mas nós precisamos ter uma efetividade no assistencialismo. Eu não posso deixar a minha cidade à mercê. Sim. A mão dos moradores em situação de rua, bandidos, enfim. Então, quando ele fala de política, eu gosto muito, eu debato, eu tenho as minhas convicções, e essas convicções ninguém tira. E eu aprendi uma coisa. Se você é torcedor do Flamengo, o vascaíno não vai gostar de você. Se você é vascaíno, o flamenguista não vai gostar de você. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, você não vai agradar todo mundo. Com certeza. Por mais que você queira ser o cara que abraça todo mundo, conversa com todo mundo, você vai ter mentalidade diferente que a minha. Então isso que nós precisamos aprender. Eu preciso entender você, aquilo que você está pensando, e você precisa entender o meu ponto de vista também. Nós não vamos agradar todo mundo. Na gestão pública, é isso que nós precisamos aprender, nessa questão política. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Eu falo para você, eu vou colocar a rua aqui, não, mas, poxa, vai colocar a rua aqui, mas o que nós estávamos precisando é saúde. Ah, mas você colocou a saúde aqui, mas você estava precisando de educação. Você nunca vai agradar todo mundo, mas uma coisa você precisa ter: as suas convicções. Quem tem as suas convicções não é chamada de Maria vai com as outras. Você tem a tua convicção.
que quando alguém for falar contigo, vai falar assim, não, peraí, não vou falar com o Samuca, não. Ele tem a convicção dele, não, eu vou pensar 2 vezes de falar com ele. Agora, quando você é aquele cara que quer abraçar todo mundo, eu abraço todo mundo, eu gosto de todo mundo, mas essa é uma questão de reino, essa é uma questão, sabe? Mas quando entra na questão pública, nós precisamos ter o nosso posicionamento. Nós precisamos literalmente, tá? Esses dias um cara fez um negócio errado e foi preso. Eu falei, tem que pagar mesmo. Tem que pagar por o que fez. E alguém falou assim, tá, mas tu não é pastor? Você não tem que amar? Eu falei, sim, exatamente. Eu amo e espero que ele aceite a Jesus, mas na cadeia, porque ele precisa pagar pelo que ele fez. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu roubei, eu matei, eu fiz muitas coisas erradas e eu tô falando para você de um cara que fez isso. E agora eu fiz tudo isso, lesei todo mundo, agora entrei na igreja, aceitei a Jesus, agora eu tô livre de tudo. Não, você tá livre da tua condenação. Mas as ações que você fez, você precisa, tem a consequência e você precisa pagar. Eu amo, mas você precisa pagar por isso. Justamente. Pastor Xandão, queria agradecer aí a tua presença aqui com a gente, né? A gente sabe da tua correria agora, né, daqui para frente. Nossa intenção aqui é, a partir do mês que vem também, falar bastante aqui no nosso programa sobre política, que a gente sabe que é uma coisa que vai precisar muito para a região. Aí eu quero até contar com a tua presença de novo aqui para a gente só falar sobre isso, né? E até posso trazer algumas pessoas relevantes. Sim. Aí na questão que tem uma mentalidade também diferente que a minha, podemos entrar nos debates aí, pode contar. Não, nós vamos te chamar, pode ter certeza disso, queremos te agradecer aí pela tua presença, obrigadão mesmo por ter vindo aí, e conte com a gente no que precisar, né? A gente está aberto aí para estar junto contigo, tu sabe disso, né? Não preciso nem te falar. Para nós foi muito bom estar aqui, poder conhecer e passar um pouco da tua história. Isso, eu que agradeço, Samuca, aí, o QICast, né? Primeiro o programa, né? E eu ter essa honra de poder participar desse primeiro. E eu sempre vou ser lembrado, amigo. Amém. Porque do terceiro, do quarto, do quinto, talvez você não saiba quem foi a pessoa entrevistada. Primeiro. Mas o primeiro, amigo, ninguém vai esquecer do primeiro. Foi o Xandão Souza. Então, gratidão, 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 gratidão. E quando nós tivemos outra oportunidade de falar um pouco também de mudança de mentalidade, dessa questão também de coach, que eu gosto muito, foi o que me elevou a poder vencer, a ter ferramentas. Porque é o seguinte, quando você aceita Jesus, tá? Você aceitou a Jesus, mas tem gente que aceita Jesus e continua aquela vidinha, mesma coisa, pegando empréstimo, aquele negócio, sabe? Aquela vidinha, sim. E Deus fala, pô, mas eu aceitei Jesus, não ia melhorar? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você aceitou a Jesus, agora você precisa ter ferramentas para impulsionar a sua vida. Uma coisa é a questão espiritual, outra coisa é a questão material que você precisa se desenvolver. Então, existem ferramentas que vão impulsionar, né, a pessoa a alavancar. Imagina, Jesus, mais ainda o seu conhecimento que você está buscando, isso aí é sucesso total. Amém. Pessoal, queremos agradecer aí por ter ficado com a gente nesse primeiro programa nosso. E curte, compartilhem, né, façam ser conhecida, né, tudo aquilo que a gente tem desenvolvido aqui. Nossos patrocinadores, né, o Vonei Carne, a pessoal do Instituto Rocket também, e aqui a nossa produtora, né, QI Produções também. Quem precisar de serviços, estamos à disposição aqui no centro de Biguaçu. Agradecemos a todos e até a próxima. Valeu!